Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E você que nos acompanha já sabe que esse programa é feito para você, para levar até você informação sobre os mais variados assuntos, mas sempre também abordando questões jurídicas, para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado e atuante na sua comunidade acerca dos seus direitos e também dos seus deveres. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que tem ganhado cada vez mais espaço no cenário social. Mas eu vou deixar para o meu parceiro aqui de programa, Adalto Vasconcelos, apresentar esse tema. Joyce, mais uma vez, doutor George Filgueira, aqui estamos mais uma semana do nosso programa Cidadania e hoje nós trouxemos um tema que, apesar de não ter sido uma frequente em meio ao povo, em meio jurídico, na verdade, mas que de muito tempo, desde o momento em que você, por exemplo, você precisa ir a um hospital, você precisa de um plano de saúde, você precisa, na verdade, de um ato que ligue à carreira médica, ele existe, que é exatamente o direito médico. E hoje nós trouxemos o doutor George Filgueira, que irá tratar um pouco desse assunto, não só a nível de quem é o usuário, mas sobretudo daquele que serve, que é o médico ou o hospital. Então, para nós é uma alegria mais uma semana estar aqui, fazendo essa condução dos trabalhos e trazendo hoje esse assunto que, obviamente, vai tratar muito a nível do direito médico, né? Pois é, doutor George já está aqui nos nossos estúdios e no próximo bloco vai poder tirar um pouco das nossas dúvidas sobre direito médico. E você que acompanha o programa sabe que o Cidadania é exibido toda quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui na tela da TV Câmara Mossoró, que é exibida através das nossas parceiras, TCM no canal 23.2 da grade e também canal 2 da Telecab. Nós estamos também no YouTube, basta acessar TV Câmara Mossoró e acompanhar essa edição e também as edições anteriores. E se você tem alguma sugestão para os próximos programas, uma sugestão de tema, de convidado, alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, vai aparecer na sua tela o @programa Cidadania. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente já retorna com o nosso convidado, conversando sobre direito médico. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o programa Cidadania e nesse segundo bloco a gente vai conversar sobre direito médio com o Dr. George Filgueira, que é advogado com atuação nessa área e também mestre em Direito Constitucional pela UFERSA. Bom, Adalto, nós vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, né? Dizer que é um prazer tê-lo aqui conversando conosco, tirando as dúvidas das pessoas que nos assistem, né? E vamos tratar sobre um tema, né, Adalto, que, como eu falei no bloco anterior, é um tema que tem crescido cada vez mais, tem entrado cada vez mais no dia a dia das pessoas. Eu quem agradeço a oportunidade, né, a convite do colega Adalto, da colega Joyce, e é uma satisfação imensa estar aqui participando, esclarecendo a sociedade um pouco mais sobre os direitos médicos. E para iniciar nosso bate-papo, nossa conversa, o nosso esclarecimento ao nosso telespectador, aqui semanalmente, doutor George, nós tratamos de diversos assuntos ligados ao direito. Direito consumidor, direito trabalhista, direito eleitoral,
Mas, na verdade, trouxemos hoje um tema, que é o direito médico, que ele foge um pouco da apresentação, e principalmente daquelas pessoas que acompanham no dia a dia ou semanalmente, ou até algum problema relativo ao dia a dia. E hoje nós trouxemos o Dr. George para tratar exatamente sobre direito médico. E para isso eu perguntaria e pediria que esclarecesse o que se trata do direito médico, o que ele ampara, quais as finalidades dela. O direito médico, ele está ali dentro do tratamento entre o paciente e o médico, ou o paciente e a clínica, ou o consumidor e o plano de saúde, ou o cidadão e o SUS. Então, ele envolve tanto uma perspectiva privada, relações entre particulares, contratuais, como também o ramo de direito público, quando estamos diante dos entes públicos, não é isso? Na realidade, nós encontramos no Brasil a primeira legislação sobre direito médico lá por volta de 1930, que é a regularização da profissão do médico. A partir daí, tivemos um marco muito importante, que foi a Constituição de 88, e lá foi instituído o SUS, que é um sistema muito complexo e um dos mais avançados do mundo. Na prática, ele acoberta todos de forma universal e integral. Sabemos também que o SUS ele não comporta todo aquele aparato que a sociedade precisa que seja suprido. E aí adentramos também nas questões com os planos de saúde. Seria uma assistência suplementar. Onde o SUS não pode abarcar todo mundo, a pessoa tem a livre opção também de contratar um serviço privado, né? Então, o direito médico ele rege essas situações. Tivemos o boom do direito médico agora no final do século XX, início do século XXI, com a descoberta de novas doenças, com a medicina mais avançada, as tecnologias para tratamentos inovadores de doenças raras. Tivemos o enfrentamento da pandemia, com o maior aparelhamento da medicina. Então, esse ramo realmente está se destacando. E aí tem a provocação dos profissionais de ficarem cada vez mais especializados dentro desse ramo do direito. Nós, como operadores do direito, entendemos que o direito ele é uno, mas ele se fragmenta em assuntos para que a gente possa evoluir e se especializar. Não é diferente com o direito médico. Assim como foi com o direito do consumidor, assim como está agora o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, demanda desses profissionais um manuseio mais delicado e com mais afinco. E aí o interessante para o leigo, para quem tem o contato a primeira vez com o direito médico, tudo leva a crer que é um direito médico, você acha que vai tratar tão somente do médico. Por exemplo, para muitos eu já me deparei com pessoas perguntando, mas por que direito médico? É porque vai proteger o médico? É porque assuntos atinentes ao médico? Mas na verdade, como o Dr. George esclareceu, ele abarca toda a situação ligada entre paciente, médico, hospital, plano de saúde, SUS. Então o direito médico ele vai trazer toda essa tratativa acerca dessa relação entre, obviamente, os usuários, né, e com hospitais e plano de saúde, etc. e tal, né? Pois é, doutor George, nós falamos aqui que houve, você mesmo usou essa palavra, né, houve um boom, né, acerca do direito médico. E mais recentemente nós tivemos a pandemia, né, e a crescente de casos de crianças diagnosticadas com autismo. Então, tratando especificamente da Covid, você acha que a Covid, ela trouxe diversas transformações na vida de cada um de nós, mas em relação ao direito médico e até mesmo ao conhecimento das pessoas dessa área do direito, o senhor acha que houve também um impacto da pandemia, da Covid no direito médico? O impacto da Covid realmente foi um divisor de águas, né? Quando falamos da judicialização da área médica na justiça, né, a provocação do judiciário através do direito médico, o CNJ ele fez um levantamento em 2021 que foram protocoladas 350 mil ações no Brasil envolvendo direito médico. Dentre essas, 150 mil aproximadamente relativa aos planos de saúde e a outra fatia relativa ao SUS, né? A pandemia em si, já abordando mais diretamente a pergunta, ela modificou muito o judiciário, como também a medicina. Partimos agora para um novo cenário, que é o de telemedicina. O paciente à distância, ele tem um contato com o médico. Como também o judiciário se aparelhou para fazer o judiciário 100% digital. Hoje em dia, você, com a advocacia em sua cidade, pode advogar em todos os estados do Brasil à distância, até com escritórios online, né? Isso aí veio diante da necessidade do distanciamento, do afastamento,
Antigamente, grandes empresários pegavam seus jatinhos para fazer reuniões pessoais. Hoje, através do aparelho de celular ou do computador, ele faz essa reunião à distância. Teve também convenções internacionais para tratar sobre a pandemia. Aí entrou aquela questão das liberdades, né? Até onde existia a liberdade privada de ir, vir e ficar, a questão de a vacina ser obrigatória ou não, se você consegue o passaporte para entrar em determinados locais sem o uso da vacina. Então tudo isso foi discutido, né? Foi convencionado e cada estado soberano, com a sua legislação específica, regulamentou, de certa forma, o distanciamento e a vacinação da pandemia. Então, essa nova roupagem veio para ficar, né? A questão do cuidado sanitário, com a rigidez, né, dos ambientes e tudo, trouxe uma nova perspectiva para o direito em si, o direito médico. Pois é, e a Covid, ela alterou tanta coisa na nossa vida, e eu acredito que em relação ao judiciário e à advocacia não seria diferente, né? Porque ninguém estava preparado, né? E todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo precisou muito do sistema de saúde, né? A gente viu que não comportava, os hospitais não comportavam, as farmácias, as medicações, todos os instrumentos, sejam cirúrgicos, né? Sejam curativos, enfim, nada comportava, né? Houve realmente esse boom e as pessoas, elas precisavam recorrer ao judiciário para terem direitos básicos à saúde garantidos, né? E na verdade, com a questão da Covid, que minha colega Joyce coloca, assim, muita coisa se teve que se adaptar. Por exemplo, o judiciário hoje, a gente vive uma adaptação do que foi da Covid, do que foi daquele momento em que nós tivemos que distanciar fisicamente dos nossos escritórios. O Poder Judiciário teve distanciado da sua sede. E isso ocorreu durante os tempos. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que no direito em si, aquelas situações elas estavam postas para todos nós enquanto profissionais. Só que a Covid veio e realmente fez alavancar uma tecnologia, por exemplo, uma utilização de tecnologia que hoje nós precisamos e atuamos com frequência. Agora, falando em direito e falando em medicina propriamente, a gente acompanha no dia a dia, geralmente, problemas ligados de usuários, doutor, no que diz respeito a problemas de hospitais, de plano de saúde, negativas de procedimentos, né, que ocorre aí frequentemente aí na vida das pessoas, quando lá precisa de um atendimento. E aí eu pergunto o seguinte, o direito médico, por exemplo, dentro do direito e medicina, você fazendo esse paralelo, ele está se resumindo somente a essas questões de liminares, pedir um procedimento que foi negado, ou ele vai muito além disso? Ele vai muito além disso, ele é um universo. É tanto que no direito médico, dentro do direito médico, alguns profissionais estão se especializando só na confecção de contratos, que os médicos vão estar ali à frente com seus pacientes, em questão de privacidade, em questão de aconselhar os médicos a manter seus prontuários ali conservados em arquivos, relatórios médicos e com a proteção também dessas informações não vinha público, que aí entra a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também que o médico pode estar se resguardando para que depois ele possa consultar aquele prontuário e ver qual medicamento foi dado àquele paciente, né? Se aquele paciente realmente tinha uma resistência à insulina e foi feita uma nova perspectiva no tratamento daquele paciente por causa dessas peculiaridades, às vezes com relação à alergia. Então, o médico ele tem realmente que estar sempre com esse cuidado, na medida em que ele não pode divulgar informações particulares, privadas dos pacientes, como também ele tem que ser resguardado em futuras ações judiciais. Como também tem a questão do enfrentamento com os planos de saúde, a questão da carência, a questão dos juros, das atualizações, tem também a parte sanitária, onde os órgãos de fiscalização estão atentos à higiene dos ambientes de saúde, à acessibilidade, aquelas pessoas que precisam de uma locomoção mais cuidadosa. Então, desde ali, da porta do estabelecimento, se tem aquela acessibilidade, até mesmo a questão dos planos de saúde, ela é vista pelo direito médico. Pois é. Doutor George, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna com Cidadania, conversando um pouco mais sobre direito médico. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor.
a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde a descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania. Nesse terceiro bloco, a gente continua conversando com o Dr. Jorge Filgueira, que é advogado com atuação em direito médico. E a gente falava no bloco anterior, né, que o direito médico, por exemplo, não se resume, como a Adalto citou, uma liminar para uma cirurgia ou então para um medicamento de alto custo. Ele vai muito mais além e também contempla essa proteção, né, que o direito médico pode dar tanto ao médico como também ao paciente, né, em relação a todos os procedimentos que foram feitos, consultas, medicações. E aí eu queria tocar num ponto especificamente agora, doutor Jorge, acerca do autismo, né? A gente tem visto a crescente de casos e diagnósticos e essas famílias, né, que necessitam de diversos tratamentos, são tratamentos interdisciplinares, né, que envolvem várias áreas da medicina. A gente teve uma recente discussão também, né, no STF acerca do que poderia ou não ser acobertado pelos planos de saúde. Como você enxerga, doutor Jorge, essa crescente na judicialização dos casos envolvendo o autismo? Muito boa pergunta. Essa questão está corriqueiramente aparecendo nos nossos escritórios, quem trabalha com direito médico. Os planos de saúde, ele tem sempre aquela perspectiva de lucrar mais e reduzir a prestação do serviço que ele é essencial. E eles não podem fazer isso. A ANS, que é a agência reguladora, ela é expressa em dizer que os planos de saúde não podem limitar a cobertura e que o médico muitas vezes não é o do paciente, não é o do plano de saúde, é o médico do paciente. Ele tem a primazia de prescrever o tratamento adequado. Então, quando o paciente chega com aquele tratamento e o plano não cobre,
O médico que prescreveu, que é aquele que acompanha o paciente, que faz a consulta, que prescreve medicamentos e terapias, ele tem autonomia de fazer isso. O plano tem que dançar conforme essa música. Mas aí o que nós vemos é que a terapia ABA domiciliar, constantemente ela é recusada pelos planos de saúde, mas que, na realidade, o tratamento para os autistas, ele tem que ser específico, ele tem que ser particularizado. Não adianta você pegar e botar numa sala vários pacientes, como se faz, por exemplo, sem desmerecer, mas pela especificidade do tratamento, com a fisioterapia. A fisioterapia, o paciente chega, vários diagnósticos podem coincidir com tratamento com gelo, com tratamento com luz, com tratamento com a liberação daquela musculatura. E dentro de uma sala pode-se fazer por etapas, enquanto um está usando o gelo, o outro está usando a luz, e depois é que ele vai fazer a liberação. Mas o autismo não, o autismo ele tem que ser um tratamento individualizado. E aí também abrange um leque de especialidades. Fonoaudiologia, na parte da pedagogia, na parte da psiquiatria, da psicologia, a enfermagem também auxilia nessas terapias. Então, quando o plano de saúde vê que realmente a prestação está muito onerosa, ele tende a diminuir. E aí é onde entra o enfrentamento com essa máquina. E aí a gente fala em plano de saúde, que eu acho que também tem sido uma constante de problemas na vida daqueles usuários, daquelas pessoas que o possuem, né? Muitas das vezes, quando precisa de um procedimento, infelizmente enfrenta a barreira, né, a negativa da realização daquele procedimento. Daí, obviamente, procurar os meios judiciais, os profissionais, para que se busque o direito, né, que o direito seja atendido propriamente. Mas aí eu vou mais adiante um pouco, a gente fala de plano de saúde, fala de problemas atendentes a negativas de determinados procedimentos. Mas assim, qual a sua sugestão, doutor, você daria em relação aos próprios profissionais? Dentro do direito médico, como é que a gente pode ver a situação do médico propriamente dito, ou seja, das precauções que ele deve ter para evitar exatamente essas discussões, essas querelas, esses problemas em relação aos usuários? O médico em si, ele tem que ter, logo de cara, uma assessoria jurídica especializada. A assessoria jurídica ela é importante em todas as áreas, mas quando se trata de direito médico, ele tem que ter um auxílio ali de um profissional para confeccionar o contrato, saber quais os documentos de consentimento do paciente que tem que ser confeccionado, até porque o consentimento do paciente, ele é soberano nos tratamentos médicos. Em casos, assim, mínimos, o paciente que chega sem o discernimento sobre aquele tratamento, numa situação de urgência, aí se o médico tiver ali, ele tem que atuar, ele é obrigado a atuar. Quando não, ele tem que pedir autorização dos familiares, mas no modo geral, quando o paciente ele pode expressar a sua vontade, e aquela vontade ela é lúcida, ele tem que ter o consentimento. Também aquela questão que nós já conversamos sobre a privacidade, né, que tem que se manter, porque se permite fazer a divulgação do tratamento médico, mas que respeite também a vontade do paciente se ele quer divulgar aquelas informações, né? Então, o médico tem que ter uma atualização também sobre a legislação pública que rege o SUS e também a legislação dos planos de saúde, os regulamentos das agências reguladoras, como a ANS, a Anvisa, quando se fala de medicamentos que podem ser prescritos, alguns não, são proibidos, ainda estão em estudos, não tem avaliação científica. Então, o médico hoje ele tem que entender até dos entendimentos jurisprudenciais, das súmulas de direito médico, que são orientações dos tribunais para que o médico possa agir em determinados casos. E aí temos série de questões como o tratamento in vitro, que foi visto pelo Supremo Tribunal Federal, as células troncos embrionárias, o feto onicéfalo. Então o judiciário está cada vez mais dentro da medicina e o médico tem que vir também para o sistema entender um pouco de leis. Doutor George, aproveitando a pergunta de Adalto sobre o médico em si, como fica a responsabilidade do médico em relação ao seu paciente? Por exemplo, em um caso de uma cirurgia mal sucedida, ou então um procedimento que para aquele paciente acabou não dando certo, como essa responsabilidade? É uma responsabilidade objetiva, ele sempre vai responder, cabe dano moral, cabe dano material? Essa responsabilidade, ela depende de caso a caso, né? Um típico caso de responsabilidade objetiva
um paciente chega para fazer um tratamento a laser de depilação e ela sai queimada, com danos estéticos. Então, ali uma responsabilidade objetiva. Ainda que o médico prove que utilizou o equipamento adequado, que aquela luz ali que ele reproduziu foi dentro do nível indicado para aquela pele, para aquela tonalidade, se ele vinha manchar aquele paciente que quiser fazer uma depilação, a culpa já é objetiva. Só basta mostrar a relação entre o tratamento e o procedimento errado, né, de danos à estética do paciente. Mas a ciência médica, ela não é exata, ela está alheia também a algumas vicissitudes que apresentem e que venham a modificar o quadro, né, do paciente. Às vezes uma rejeição ao medicamento que só foi descoberto depois. Então, o médico também, se ele utilizar o padrão que se espera, se ele utilizou a técnica adequada, ele também está resguardado disso. E se, dentro das orientações do médico, por exemplo, faz uma cirurgia de menisco no joelho, e o pós-operatório de tratamento fisioterápico de fortalecimento, e o paciente ele não vem fazer esse tratamento posterior, ele isenta o médico também de depois não ter o resultado esperado, né? Quando estamos diante de tratamentos estéticos, às vezes tem que se garantir aquele resultado pretendido, né? Então o médico também não pode informar um determinado resultado que ele não possa alcançar naquele procedimento. Aí a responsabilidade passa a ser de resultado e não de meio. E aí, doutor George, fala aí do problema de procedimentos estéticos, e é o que parece, tem sido uma frequente, eu acho que todos os domingos, mas jornal, no dia a dia, se você assistiu ali o Fantástico, o Jornal Record, você vai encontrar matérias sobre essa natureza, né? De médicos, de pessoas que fazem determinados procedimentos, aí infelizmente, que procura na verdade uma coisa e infelizmente acaba caminhando para outra. Então, doutor George exatamente explica isso, do cuidado que tem que ter o médico profissional, as precauções que ele tem que tomar realmente, se ele agiu dentro da técnica, se ele faz o levantamento como o SUS permite, como o ANS permite, para evitar exatamente um problema dessa natureza, né? Pois é. Bom, Adalto, doutor George, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente se retorna com o nosso quarto e último bloco no Cidadania. É rapidinho, não sai daí. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o último bloco do Cidadania, conversando com o Dr. George Filgueira sobre direito médico, né, Adalto? Isso, e nós já traçamos aqui diversos assuntos, entre eles dentro da área médica, mas, por exemplo, o tipo de relação, a atuação do profissional, o usuário, as negativas provenientes, obviamente, dos planos de saúde. E falando em plano de saúde, eu aproveito, doutor, para tratar exatamente da situação da contratação, que nós até agora traçamos como é que é negativo. Por que é negativo? O plano de saúde nega, mas, por exemplo, no lado de uma contratação do plano de saúde. O plano de saúde ele pode se negar a contratar uma pessoa que tem uma doença pré-existente ou mesmo em razão da idade?
Não pode. No Brasil, a ANS, que é a agência que regulariza essa situação, ela proíbe veemente que o plano de saúde deixe de prestar o serviço e deixe de fechar aquele contrato quando o paciente ele é idoso ou é um paciente que vai demandar um custo mais elevado porque já tenha uma doença pré-existente. No entanto, existe a questão da carência. Para tratamentos mais onerosos e o plano de saúde, sabendo que aquela doença já existe, ele pode estabelecer prazos que vão até 300 dias, por exemplo, para que se preste o serviço completo sem descuidar de, naquele intervalo ali, prestar atendimentos de urgência. Porque a carência por tratamento de urgência ela é de 24 horas. Tem a questão do parto também. Minto. 300 dias seria para o parto. E para doenças pré-existentes até 2 anos, 24 meses. Né? Agora o parto, se naquela situação que está prevista ali, que não vai ser abraçada pela carência, mas se entra numa situação de urgência, de bebê prematuro, ou que estamos diante de um aborto, aí o plano sim tem que chegar ali e prestar todo o serviço, porque já entra na questão da urgência. Como também é uma doença pré-existente, que existe um agravamento naquele prazo de carência, o plano também tem que agir e tem que prestar aquele serviço. Sim, então, assim, em suma, para que o nosso telespectador entenda, na verdade, o plano jamais ele pode negar contratar com alguém que tem uma doença pré-existente ou mesmo em razão da idade. O que, aliás, em razão da idade, o plano de saúde ele já onera sobremaneira pelo fato da pessoa ter uma idade um pouco avançada. Isso. Então, assim, não haveria razão até para se negar, ainda mais quanto a isso, que ele tem que pagar mais caro para poder se manter naquele plano, exatamente em razão da idade. Quanto à pré-existência, claro, o contratante tem que ter em mente também que não pode, como é que eu digo, esconder um fato em que ele era e que ele tem, obviamente, aquela condição de doença. Até porque se isso detectar posteriormente, acredite, detectando essa aqui, acabaria incidindo numa fraude. Né? Obviamente o contrato ele pode ser nulo e o plano de saúde, obviamente, se negar a atender em razão daquele caso específico. Então, assim, jamais pode se negar, né, obviamente, a contratação nesses casos especificamente, e para o pré-existente especificamente, o contratante tem que ser claro no momento da contratação. Né? Exatamente, Adalto. Quando tem a questão da fraude, se comprovar a fraude, que o paciente ele sonegou aquela informação, ou que ele prestou uma informação inadequada ao plano de saúde, é um motivo de rescisão do contrato. Como também, quando estamos diante de idade avançada, se permite também uma tabela um pouco progressiva desses valores. O que não pode é ter um valor absurdo ou ser atualizado de forma abrupta sem respeitar aqueles parâmetros da ANS, que todo ano diz quais são os reajustes que pode ser feito com o plano. Outra coisa também é aquela coparticipação, né? Estamos diante agora de uma nova situação que se apresenta, que quando você utiliza demais o serviço, tem aquela cota, né, que vai onerar também o valor. Mas aí nada que esteja fora dos parâmetros legais. Então, o plano de saúde não pode recusar fechar aquele contrato. Doutor George, para quem nos assiste, né, se a pessoa, por exemplo, ela estiver necessitando de um medicamento, de um procedimento, de uma cirurgia, independente se ela tem plano de saúde ou não, diante de uma negativa, seja por parte do ente público ou do plano, qual o procedimento? O que ela deve fazer? Olha, tanto para enfrentar o plano de saúde como para enfrentar o sistema SUS, que são os entes da federação, município, estado, Distrito Federal e União, o paciente ele se vê diante de um aparelhamento muito grande e ele é muito pequeno para tratar com esses entes e com essas instituições de forma isolada, né? Então ele busca o judiciário. Ainda não temos um tribunal arbitral que vá botar numa sala antes de levar o caso para a justiça e se chega num consenso diretamente com a prestação desses serviços essenciais. Então, dentro dessa situação, o paciente ele busca a justiça, que é o último a dar a palavra e vai dizer quem tem a razão, né? De prestar aquele serviço de forma adequada e se está sendo de forma abusiva ou bastante onerosa. E o judiciário vai analisar aqueles contratos, aqueles termos, vai ver o rol
se é um rol que deve ser prestado pelo SUS, quando estamos diante da cobertura negada pelo SUS. Então, quando o médico está diante do plano de saúde, ele tem aquela cooperativa que vai agir ali em relação aos direitos dos médicos. E tem aquela questão da greve também, que eles podem estar diretamente negociando com esses entes, com essas instituições. Os enfermeiros também têm o sindicato, os técnicos, os demais profissionais da saúde, tem aquele órgão que vai representar eles, muitas vezes sem precisar levar o caso para a justiça. Mas o consumidor ou o paciente que busca o SUS, muitas vezes eles estão refém realmente de buscar o judiciário nesses casos. Então, para o usuário, qualquer entrave existente entre plano de saúde e usuário, entre SUS e usuário, ou seja, a rede de saúde para com o usuário, a solução é buscar o Poder Judiciário através de um profissional, obviamente habilitado, né, que seria um advogado até com atuação na área também, para que se busque, na verdade, fazer jus, né, ou buscar os direitos em que são pertinentes naquele caso. Né? Quando tratamos de plano de saúde, o consumidor ele pode buscar o PROCON, se ele não quiser de antemão levar o caso para a justiça. Algumas vezes isso não é aconselhado. Quando é um tratamento de muita urgência, sabemos que o PROCON ele não tem aquela força coercitiva de obrigar realmente o plano de saúde a cumprir com aquele contrato, então estamos diante de um cenário em que levar para o judiciário seja a única opção. Doutor George, Adalto, nós teríamos ainda outros questionamentos a fazer, né, Adalto? O bate-papo está muito interessante, mas em virtude do tempo não será possível. Nós agradecemos, doutor George, sua presença, sua participação em vir aqui esclarecer esses pontos tão importantes para a gente. Eu quem agradeço, né? Peço desculpa se eu passei um pouco de ansiedade ou de nervosismo. Foi ótimo. Então, só que isso aqui, quem está nos assistindo ficou muito esclarecido. Para nós, operadores do direito, é bem mais fácil enfrentar os tribunais, né? As sustentações orais do que participar desse cenário. Mas vocês me deixaram muito confortável, um ambiente bem familiar, bem de conversa mesmo, de bate-papo. E eu que agradeço. E estou sempre à disposição. Bom, então eu vou chamar o Dr. George Adalto para juntos assistirmos o nosso quadro Dicas de Concurso com o professor Pietro Medeiros, que toda semana chega aqui com informações sobre editais, sobre concurso, sobre dicas de estudo para você que é concurseiro. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste, estamos aqui com mais um quadro O Povo Quer Saber, aqui no programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E o tema de hoje é relacionado à nossa entrevista de hoje. Vamos falar sobre mulher, sobre Lei Maria da Penha, sobre violência de gênero. Muitas pessoas têm dúvida. Qualquer agressão no ambiente familiar é Maria da Penha? Qualquer agressão ou situação contra a mulher é Maria da Penha? Aplica-se a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Então, a gente vai de forma aqui simples e objetiva tentar esclarecer aqui um ou dois pontos que são os mais urgentes, que você que nos assiste tem mais dúvidas. A gente vê isso pelas nossas redes sociais, pelas perguntas e pelo dia a dia que a gente tem contato em delegacias, na advocacia, enfim, tá bom? Então, assim, primeira coisa, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ela traz em seu artigo 5º, e eu vou pedir licença aqui para vocês para ler aqui, de forma simples, aqui algumas situações da Lei Maria da Penha. Ela traz as situações em que abrange a Lei Maria da Penha. Então, não é toda violência contra a mulher que vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Por exemplo, saindo aqui um pouco da Lei Maria da Penha, mas indo lá para o homicídio. Não é qualquer homicídio contra a mulher que será feminicídio. Eu tenho o feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher pelo fato dela ser mulher, e aí, de forma resumida, seria o feminicídio. E eu tenho o femicídio, que seria matar uma mulher. O cara vem num assalto no meio da rua e atira em uma mulher, um latrocínio, e ali seria um femicídio, não um feminicídio. Aqui é mais ou menos da mesma forma. O artigo 5º da Lei Maria da Penha diz o seguinte: para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação, ou seja, um agir ou omissão
baseada no gênero, ou seja, no gênero feminino. Então não é só pelo fato de ser a figura de uma mulher, tem que ter uma finalidade relacionada ao gênero feminino, que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial, certo? No âmbito da violência da casa, da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto. Então, por exemplo, um casal de namorados, certo? Que nem convivem na mesma casa, mas tem algum problema que se encaixa aqui, poderá sim ser aplicado a Lei Maria da Penha, inclusive se eles estiverem já separados. Então, vamos acabar com esse mito que é somente dentro da casa, no ambiente doméstico. Não, a lei fala ambiente doméstico, ambiente da família, qualquer relação íntima de afeto, certo? Então, não é só na casa, não é só na família. E também não é só violência física, é violência física, psicológica, sexual. Então, a primeira coisa é essa. Então, outro dia eu estava na delegacia, e eu conversando com a delegada, e ela disse, olha, chegou uma pessoa aqui agora querendo uma medida protetiva que tem aqui na Lei Maria da Penha. Aí eu disse, qual era a situação, doutora? Ela falou, a situação é o seguinte, o cara é separado da mulher, o rapaz é separado da mulher, e ele foi lá, só pediu os documentos do filho, uma cópia da certidão de nascimento, dos documentos do filho. Então a mulher queria uma medida protetiva para ele não se aproximar, só que ele só foi lá pedir a documentação do filho. Então isso aí não se encaixaria na Lei Maria da Penha. Isso aí não estaria abarcado para ter como consequência uma medida protetiva. Então muito cuidado com relação a isso. E um fato bem importante eu posso aplicar a Lei Maria da Penha filho contra mãe, namorado contra namorada, um casal homoafetivo de duas mulheres, eu posso aplicar entre irmãos. Então o STF já decidiu isso aí. No caso de um casal homoafetivo é sim possível, desde que a vítima seja mulher, certo? Então não seria aplicado se for dois homens, por exemplo. Então, desde que a vítima seja mulher, sim. Filha contra a mãe. No caso de irmãos, pessoal, alguns juízes entendem que não há, certo? Mas, para dizer com certeza, tem que avaliar o caso concreto. Porque muitas vezes a confusão em torno ali, naquela residência, naquela família, não é relacionada a gênero. O problema todinho é patrimonial. Então aí sairia da vara de violência doméstica e entraria na vara comum, certo? Na vara comum, na vara criminal comum. Então não aplicaria neste caso aí a violência doméstica. Se tiver idoso, a delegada ou o juiz, enfim, vai avaliar se aplica-se o Estatuto do Idoso, se aplica-se a Lei Maria da Penha, certo? Agora uma coisa muito interessante, que é a novidade que eu vou trazer aqui para vocês, que aí muita gente me procura com essa dúvida, é o seguinte. Imagine que eu tenho medidas protetivas em relação à minha esposa. Eu não posso me aproximar dela, eu não posso frequentar os locais, eu não posso me comunicar com ela nem com os familiares, enfim, várias medidas protetivas. E eu resolvo descumprir essa medida. Eu resolvo, por exemplo, só me aproximar dela. Eu vou só me aproximar da minha esposa. Eu já estou descumprindo a medida protetiva. Então, antes de 2018, isso aí era uma infração que não gerava uma prisão, necessariamente uma prisão. A partir de 2018, com a entrada da Lei 13.641 de 2018, este fato, descumprimento de uma medida protetiva de urgência, descumprimento de uma medida protetiva entre o homem e a mulher, este fato gera um crime lá do artigo 24A da Lei Maria da Penha. E o mais interessante é que neste caso, se o homem, por exemplo, descumprir a medida, não vai ser levado para a delegacia, não cabe ao delegado fixar fiança. Esse homem será encaminhado para o sistema prisional. Em até 24 horas, ele será apresentado a um juiz em uma audiência de custódia
E o juiz, somente o juiz, poderá definir ou não se permanece com ele preso ou se aplica uma fiança. Antigamente não, levava para a delegacia e fazia o procedimento mais simples. Hoje, a partir de 2018, o fato de descumprir a medida protetiva de urgência é crime previsto na própria Lei Maria da Penha e não lá no Código Penal. Certo? Diz aqui, ó, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, detenção de 3 meses a 2 anos. Aqui o juiz vai avaliar se aplica uma prisão preventiva, porque o crime é de detenção, né? Se relaxa a prisão na audiência de custódia e coloca mais algumas medidas cautelares diversas da prisão, certo? Então, fato é, você que nos assiste, se você tem uma medida protetiva, você não pode descumprir, isso é fato. Se você descumprir, saiba que na delegacia, o delegado ele não vai aplicar fiança, a lei proíbe, a lei dá competência ao juiz, você vai ter que ir para a cadeia pública, em até 24 horas, passar por uma audiência de custódia e o juiz verificar se há requisito de preventiva ou se vai liberar você com fiança ou sem fiança, aplicando-se ou não outras medidas cautelares, tá bom? Então aqui são apenas dois assuntos dentro da Lei Maria da Penha, que é um mundo, são muitas informações, mas como o nosso quadro é um quadro mais enxuto, o tempo é curto, a gente traz para vocês o mais importante, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato @do programa Cidadania. Tira suas dúvidas, manda sua pergunta que a gente faz aqui o vídeo para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro Medeiros, por mais um quadro Dicas de Concurso. Nosso programa vai chegando ao fim, né, Adalto? E nós agradecemos mais uma vez ao Dr. George. E um assunto bastante agradável, né? Mas cumprindo mais um ciclo aqui semanal, nós trouxemos hoje aqui o Dr. George tratando sobre o direito médico, né? E aí nessa relação que envolve não só os usuários enquanto consumidor, hospitais, SUS, ANS, médicos especificamente, dentro da problemática no que diz respeito à prestação do serviço. E hoje nós tivemos todos esses pontos traçados aqui no programa. Eu tenho certeza, Joyce, Dr. George, que o nosso telespectador hoje aqui saiu ciente de como funciona realmente o direito médico. Bom, nosso programa vai chegando ao fim, mas nós convidamos você a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró. Próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, estaremos aqui em mais um programa Cidadania Inédito. Até lá!